Então, nós estamos gravando já a nossa aula, que vai tratar da questão dos métodos. Então, no século XIX, início do século XX, começaram a aparecer no Brasil algumas cartilhas. E essas cartilhas traziam orientações metodológicas para os professores. Então, a gente tinha, no início da cartilha, como tem hoje em dia nos livros didáticos, uma orientação de como o professor iria trabalhar. E isso começou a gerar, então, vamos dizer assim, uma visão de metodologia, de método para alfabetizar. É bom que a gente entenda que, para acontecer a alfabetização, não é necessário um método. Isso é uma coisa que a gente vem no século XXI, né, no final do século XX, início do século XXI, percebendo que não era necessário aquele ritual que os professores faziam, que foram as cartilhas e algumas iniciativas das pessoas ensinarem. Desapareceu o slide? Apareceu? Agora sim. Voltou. Então, eu tenho que manter isso aqui. Então, as pessoas tinham, né, essa visão de que precisava de um método. E o que é um método, na verdade? Né? O que é um método de alfabetização? É como uma receita. Né? Como as pessoas ficam inseguras na hora de fazer uma receita nova ou algo novo, precisam que alguém escreva o passo a passo de como fazer. Então, por exemplo, o método natural, né? Um método que a gente adotou há muitos anos na nossa instituição, muito processual. É um método que tem um passo a passo bem distinto. Para eu explicar para vocês o que é o método. No início do ano, a professora lança palavras, fazendo com que os alunos escolham essas palavras de acordo com o seu próprio vocabulário e seu interesse de aprender. Então, depois desse lançamento da palavra, as professoras precisam colocar, né, faziam isso, a palavra dentro de uma frase. Então, construía-se o substantivo, que era a palavra, por exemplo, cão, ou baleia, uma palavra que me veio aqui, que normalmente as crianças gostavam de escolher, baleia. Tem várias vogais, é uma palavra de fonemas simples. Então, a criança escrevia baleia. Depois, a professora fazia pesquisa da palavra baleia, tipos de baleia, onde nadam as baleias, que são realmente mamíferos, e aí ia fazer várias pesquisas para dar significado a essa palavra. Depois que dava o significado, a professora propunha às crianças: agora vamos escolher uma ação para a baleia. Sempre um verbo no presente para facilitar, não ter declinação de verbo, né? A gente tem na nossa língua portuguesa muitas declinações de verbos. Então, ao invés de a baleia nadou, ou a baleia nadava, ou a baleia nadará, era sempre o verbo no presente. A baleia nada, ou a baleia come, ou a baleia amamenta, enfim.
se escolhia uma ação, um verbo. Então, era um substantivo, um verbo, formava uma frase. A baleia nada no mar, por exemplo. A professora ia contando quantos fonemas iam aparecendo e fazia, então, um grupo de vocábulos e de fonemas que ela já tinha trabalhado, mais ou menos 35 até mais ou menos esse período de abril, final de abril. 35 palavras, entre 35 e 40 palavras lançadas entre substantivos e verbos. A professora, então, ia estudar foneticamente essas palavras que já tinham sido lançadas e estudadas muito pelas crianças, tanto do ponto de vista do significado, quanto da escrita dessas palavras, da leitura dessas palavras. As palavras ficavam na sala, incidentalmente, as crianças vendo. Esse é o natural, Marcos, é o método natural da professora Gilda Riso. Bom, aí se estudar foneticamente as palavras já lançadas. A esse período, a gente tratava, dizia para as crianças, que era a preguicinha, ou seja, ler muito devagarinho. Esse nome foi a Gilda que deu. Não, mas... Ah, você é a Ana Paula. Desculpa, Ana Paula. É que está escrito Marcos aqui para mim. Então, a professora lia muito devagarinho, junto com as crianças, a frase, as palavras. Colocava, às vezes, Antigamente tinha uns estojos, né? Que a gente ia abrindo assim. É muito útil. Ou ela fazia em papel, cartolina, e ia abrindo a palavra e lendo muito devagar, para que a criança pudesse fazer a associação do grafema, ou seja, da palavra escrita com o fonema, o som de cada letra dentro da palavra, não só o som inicial e final, mas todos os sons de todas as letras de todas as palavras estudadas. Isso se chama preguicinha. Bom, feita a preguicinha, você dá instrumento para as crianças começarem a perceber, fazer uma transposição do mesmo fonema, daquele som e daquele grafema para outras palavras. Então, o baleia permitia que talvez as crianças associassem a palavra bala, né? A palavra bote, a palavra sei, leia, né? A palavra, várias outras palavras ficavam mais fáceis da criança decifrar e compreender fazendo essa transposição depois que ela compreendia o som e a letra. Bom, aí a gente ia trabalhando com a criança outros tipos de exercícios, já com um livro didático com textos pequenos, das frases, inclusive, que elas lançaram, a gente fazia pequenos textos e a gente trabalhava outros textos e outras palavras que ela já ia descobrindo, porque ela já tinha descoberto muitos sons associados às letras. Então, ela ia fazendo essas transposições. Isso é um método, vocês vejam. No início do ano, você lança uma coisa, vai fazendo um processo que é orientado, planejado anualmente, para que ocorra a cada momento do ano aqueles passos, né? Isso a gente pode chamar de método, porque tem uma
sincronicidade, um processo acontecendo dentro do que a gente prevê. E assim muitos outros métodos foram concebidos de acordo com o pensamento do autor, como o autor achava que ficava mais fácil, mais interessante ensinar e aprender. É lógico que esse método natural foi um método mais, vamos dizer assim, ele foi concebido mais ou menos nos anos 80, 1980 e pouco. Antes disso, foram concebidos outras formas, outros métodos, diferentemente deste. Então, que privilegiavam mais outras formas de ensinar a aprender. Vocês vão estudar isso nos trabalhos que vocês vão fazer em grupo, que a gente já colocou lá vários métodos que vão ser estudados por vocês. O método natural é um deles, mas antes disso, eu pus numa sequência mais ou menos temporal alguns outros para que vocês tivessem a noção de outros métodos também de alfabetização que ocorreram no início do século XX. Então, por exemplo, os métodos de alfabetização no início do século XX começaram a ficar em moda, né? Porque antes disso só havia uma forma de alfabetização, vamos dizer assim. As pessoas ensinavam o alfabeto e era mais ou menos o método era a soletração. Os professores em casa, porque não haviam muitas escolas por esse período, escola das primeiras letras, né, que se chama. Os professores em casa iam ensinando soletrando. Então, eu ensinava assim, B com A faz ba, L com A faz lá, bala. Ok. Então, esse é o método da soletração. Né? Voltamos. Voltamos. Ok? Estão me vendo agora? Estão me vendo? Sim. Professora, tem como a senhora repetir de novo essa parte que ela falou? Que esse método da soletração, qual foi Ok, no início tudo bem. A minha internet caiu. Vou continuar. Então, o método da soletração foi assim o que aconteceu no Brasil até o século XIX, né? Até 1800 e tal, até o início dos anos do século XX. A gente teve, por favor, fechem os seus microfones, Cristina. A gente teve assim a predominância dessa forma de ensinar. Espera aí, nós vamos chegar lá em método sintético, Ana. Então,
É, B com A faz ba, L com A faz lá, bala. Baleia. B com A faz ba, L com E faz lé, I, A, baleia. Ok. Bom, aí a gente vê uma cartilha que eu estudei, que vocês vão apresentar, o grupo que vai apresentar, por favor, me adiciona num grupo, que eu vou mandar para vocês a cartilha da infância. Foi uma cartilha que eu estudei para a minha tese. Na minha tese, vocês encontram um capítulo só sobre isso, inclusive. Eu achei muito interessante porque na cartilha ela dizia que eles tinham escrito um método silábico e não de soletração. Então, o que aconteceu no Brasil, talvez em outros lugares do mundo também? Uma disputa de método. Por quê? Porque vender cartilha começou a ser um grande negócio. Então, começou essa história, meu método é melhor, o seu é melhor, não, o meu é melhor. E na cartilha da infância, vocês vão ver que logo na entrada da cartilha, logo no início da cartilha, aparece essa descrição que o método da leitura organizado pelo Tomás Galhardo, tem oferecido vantagens extraordinárias sobre todos os métodos, até hoje empregados em nossas escolas, né? Aí o Romão Puigari, que era um discípulo do Galhardo, numa instituição de formação de professores em São Paulo, ele escreve junto com o Galhardo essa cartilha e ele mesmo se propõe a corrigir alguns erros na cartilha que ele estava fazendo ali junto com o Romão Puigari, com o Tomás Galhardo, né? Então, a coisa fica assim, numa disputa muito boba, inclusive, que muitas escolas acabaram levando adiante essas disputas, dizendo assim, eu alfabetizo melhor, porque eu uso um método melhor. E isso foi o que prevaleceu durante todo o século XX. Né? Essa cartilha da infância, inclusive, ela foi editada até os anos 90, 1990. Ela foi reeditada, foi melhorada, foi mudada e tal, mas para a cartilha da infância do Tomás Galhardo, o homem já tinha ido para acho que já tinha ido para o céu, e eles continuavam editando a cartilha. E muitas escolas usando essa cartilha. Então, vocês vejam que essa edição que eu peguei na Biblioteca Nacional é de 1908, mas essa cartilha começou a ser editada em 1890 e pouco. Então, ela atravessou o século sendo reeditada, né? E ela dizia que o método era silábico, ou seja, as crianças aprendiam primeiro a sílaba, né? Então, nos métodos silábicos, a gente tem métodos ditos silábicos, a gente ensina a sílaba primeiro. Então, a gente ensina o B com A faz ba, a gente ensina o ba, be, bi, bo, bu. O L com A faz lá, lé, li, lolu. E vai formando as famílias silábicas para que depois as crianças juntem as sílabas e formem as palavras. Bom, vocês vão ver na cartilha da infância também essas querelas desses métodos, essas brigas, que fica claro que um assume o outro. Caminho suave também é um método.
que também foi uma cartilha muito editada, muito utilizada. Agora, o que eu queria assim, que vocês percebessem é o seguinte: é a mesma história da receita. Vocês que são cozinheiras, vocês sabem muito bem, né, que a gente, quando está inseguro para fazer vamos fazer um bobó de camarão, né? Vamos fazer um bobó de camarão. A gente nunca fez o bobó de camarão, a gente hoje em dia a gente entra na internet, receita de bobó de camarão, aparece um monte, panelinha, G-Show, um monte de sites que trazem informações. Aí você vai ler, vai ver as receitas, a que melhor se adequa, a que você tem mais né, acho que não tem uns ingredientes meio doidos que você não vai encontrar. Escolhe uma e você vai fazer. Então, um método para alfabetizar é mais ou menos isso. Você escolhe o que você acha que se afina melhor com o seu gosto, você vai fazer com mais facilidade, que vai ficar mais gostoso. E que você tem os ingredientes para fazer, né? E você, assim, faz. E a coisa acontece, né? Às vezes não acontece tanto quanto você esperava, às vezes acontece até melhor do que você esperava, aí é maravilha, né? Às vezes fica bom, às vezes não fica bom. Mas você fez acontecer a coisa que você se propôs. Agora pense uma outra forma, um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, ele normalmente não precisa de receita. Por quê? Porque ele entende quimicamente dos alimentos, ele sabe qual a reação que dá quando você junta uma coisa com a outra. Ele já experimentou, ele já estudou teoricamente muito a, a, a questão da cozinha, não? Ou ele já estudou, ele praticou muito, né? Esteve em cozinhas de bons chefes que ensinaram a fazer um molho tal, um ponto certo do cozimento de cada coisa. Então, vocês sabem muito bem que um chefe de um grande restaurante é alguém que tem um conhecimento muito grande da culinária, não só dos pratos que já existem, como eles são elaborados e feitos, mas ele cria a seu próprio cardápio, a sua maneira de fazer as coisas. Ele pode criar pratos inéditos, inclusive, pode. E essa é a diferença, né, de um cozinheiro para um chefe de um restaurante renomado, alguém que estudou, viajou, conheceu a culinária de diversos países, por exemplo. Esse tipo de chefe, né, precisa de receita. Ele sabe combinar os alimentos. Ok. Então, o que a gente pode depreender disso? No século XX, se conhecia muito pouco como alfabetizar uma criança, como uma criança deveria ser alfabetizada. Se sabia muito pouco. Vocês sabem que, por exemplo, a psicologia da aprendizagem, ela começa a ser trabalhada e divulgada mais ou menos na década de 1930, né?
E Piaget começou a estudar como a criança aprende, ele era da área da saúde, e começou a fazer um estudo sobre aprendizagem, a partir também de conhecimentos da área de psicologia levantados por outros. Então, a gente tem, a partir de 1930, uma preocupação em realmente ensinar as crianças a partir desses conceitos, né? Começa a se divulgar essas coisas. Mas os professores ainda tinham muitas dúvidas do que fazer. Porque a gente tinha, antes disso, né, uma escola altamente repressora, que achava que a criança era culpada, burra, quando não aprendia. Era isso. Na pesquisa que eu fiz de doutorado, é, a Aurélia foi uma educadora de 1935 em Belfort Roxo, completamente tradicional. Ela usava a cartilha da infância, né? Por isso que eu estudei. Era uma cartilha silábica, mas ela ensinava soletrando, porque provavelmente foi como ela foi educada. Ela ensinava o B com A, ela ensinava o nome da letra, não o som da letra. E não ensinava a sílaba. Como é que eu sei? Os alunos que estudaram com ela, logo assim que ela chegou na igreja, né, do Sagrado, ela fez uma turma ali, então os alunos contavam para mim que os velhinhos já, né, já estão com 90 anos agora, ela colocava as letras, as palavras, colocava uma máscara de papel que só dava para aparecer uma letra de cada vez. E ela ia tomando a lição daquela forma, mostrando uma letra, não uma sílaba. Então, apesar da cartilha se dizer silábica, ela ensinava soletrando, né? Juntando. Outras, nessa mesma época, a Lúcia Casasanta, que era uma contemporânea dela, lá em Minas, em um dos métodos que vocês vão estudar, o Global de Contos, e ela já fazia uma forma diferente. Ela tinha uma outra receita para alfabetizar. Vocês vão ver isso, né? Mas os métodos de alfabetização, esse também é da cartilha da infância, só para vocês depois lerem com calma essas partes, porque é muito interessante essa briga de método que acontece no século XX, né? Então, os métodos, de um modo geral, eles estão, a gente pode classificar eles didaticamente como métodos sintéticos, né? A Ana Paula já me perguntou aí, mas o que é um método sintético? Um método sintético, ele parte da menor unidade da palavra, é terrível isso. Toda vez que eu faço, eu saio da apresentação. Vão da parte da menor unidade para a maior unidade. Ou seja, vai da letra ou do som para chegar até a palavra. Isso é ser sintético. Então, os métodos de soletração e os métodos silábicos, eles são sintéticos, porque eles partem
da menor parte, que é a letra ou o som, ou a menor parte é a sílaba também é uma parte, para chegar à maior parte, que é a palavra, é a frase, é o sentido da oração. Por isso eles são chamados sintéticos, que vai do menor para o maior. Então, aqui eu coloquei, sim, para vocês, está lá na apresentação, que está no AVA, essa apresentação está lá no AVA. É considerado o método mais antigo. A proposta é que o indivíduo aprenda o nome das letras, reconheça, né, fora da ordem alfabética, né, e tente redescobrir em palavras ou texto a partir da soletração. Então, parte da menor parte até chegar ao texto. Como funciona? Ensina-se estratégias de soletração que ajudam o aluno a associar o nome da letra à sua representação, né? Então, esse aqui é o B, esse é o C, né? A representação e a letra. O C com A faz K, né? Então, vai se ensinando desta forma. A palavra banana, por exemplo, pode ser soletrada como B com A, como B, A, Ba, A, Na e Na. Não, B com A faz Ba, N com A faz Na, N com A faz Na, banana. Isso é soletração. Qual é a vantagem? Reconhecer as letras é uma etapa que a gente não vai escapar, né? Reconhecer que esse aqui é um B, que esse aqui é um C, método nenhum escapa disso, nenhuma forma de ensinar vai escapar a gente de ensinar isso às crianças, o alfabeto, a representação gráfica de cada som, certo? Lembra? Ano passado eu falei bastante com vocês sobre o nosso alfabeto acrofônico, que é a tentativa da gente colocar uma representação para cada som da nossa fala na língua portuguesa. Então, ensinar o alfabeto, ensinar a representação de cada som, cada letra, isso a gente não vai poder sair. Isso é útil, isso vai ser útil sempre. Mas não quer dizer que a gente esteja alfabetizando bem se a gente só faz isso. Porque a criança pode saber o nome da letra, escrever a letra e não conseguir estruturar para formar uma palavra e entender a palavra. Certo? Então, a gente pode ficar ensinando uma pessoa a escrever o alfabeto, a reconhecer as letras, e ela pode não chegar a ler. Ok? Com o risco. Por quê? Aí eu coloquei para cada tipo de método as vantagens e os riscos. Escrevi aí o risco. A memorização fora de contexto das letras e de algumas sílabas afasta o aluno do significado das palavras. Então, o que eu queria chamar a atenção a vocês é que métodos sintéticos, eles normalmente não dão importância ao significado das palavras que as crianças leem. Eu trabalhei muitos anos com métodos silábicos na FABEL. Quer dizer, quando a gente começou em 1976,
Nós não começamos com o método natural da Ajuda Riso, não começamos com a questão do som como prioridade. Nós começamos com métodos da palavração, silábicos, ensinando as famílias silábicas. Então, o que eu via e o que tem aí que os autores, os teóricos hoje falam que os métodos silábicos ou de soletração, eles têm de desvantagem. Por exemplo, a gente ensinava a criança navio. A palavra navio vinha normalmente depois que a professora trabalhava a família silábica do naneni nonu e do vavevi vovu. Então, ela ensinava as crianças dentro desse paradigma, né? Fazia o paradigma, escrevia na, né, ni, no. Então, a criança ia lendo a letra, juntando as vogais e ia formando o que a gente chamava de famílias silábicas. Tinha até musiquinha. Nanani, nonu, nanani, não esqueço isso, porque passamos muito tempo, uns 10 anos, fazendo esse tipo de trabalho. E as crianças juntavam, por exemplo, nanani, nonu, aprendiam vai vovo. Aí a professora dizia, bom, agora vamos formar outras palavras. E aí a criança, na, com vi, navi, navio. A criança escrevia navio. Aí todo mundo, que bom, já está lendo. Lia rápido. Em abril já estava formando um monte de palavrinhas novas e tal. E todo mundo ficava feliz. Só que quando a gente partia para o texto, estava lá a palavra navio, aí a criança até lia, aparentemente, mas ela não compreendia o texto. Aí, para algumas professoras, parecia assim, a criança está lendo, porque ela estava decifrando a palavra. Mas ao não entender o texto, aí é que a gente entende o que é analfabetismo funcional, que todo mundo fala. Que tem muita gente que aparentemente lê, mas que não usa a língua escrita, justamente porque é um analfabeto funcional. E o Brasil inteiro, ao ensinar assim, formou muitos analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que podem ler métodos de alfabetização e soletração, como é considerado o mais antigo dos métodos, a proposta é que o indivíduo aprenda os nomes das letras, reconheça... Lê isso. Mas aí você pensa, o que você entendeu disso? Precisa de um outro para explicar o que ele leu. Então, não leu, porque não entendeu. Compreendem? Então, os métodos sintéticos, apesar da gente aparentemente achar que a criança está lendo, eles pecam justamente porque não dão a importância devida ao significado das palavras. Ou seja, a criança pode ler navio e pensar que navio é uma outra coisa. É um bote, é uma canoa, é um transatlântico, é sei lá, uma lancha. Ou pode achar que navio não é nada disso, é sei lá, uma estrela cadente. Porque não entendeu. Ao organizar o método, ao fazer o processo do método, as professoras não eram levadas a buscar que a criança entendesse o método, entendesse
a leitura, o que ela estava lendo. Dá sentido, Lívia, ao que estava lendo. Então, com isso, a gente teve aí a formação de muita gente como leitor, mas um leitor realmente que não é letrado, porque o que é letrar? Qual é o sentido do letramento? Letramento é justamente você usar a língua escrita. Você escrever uma carta, você ler um contrato, você compreender aquilo que você tá lendo e que está escrevendo, para poder escrever. Isso é letramento. Compreendem? Então, os métodos sintéticos, o grande risco do método sintético é do professor se perder de ensinar o significado, ficar mais preocupado em formar novas palavras, mas sem significado. Ok? Vocês entenderam isso? Fez sentido para vocês? Sim, professora. E eu acho que essa questão do que a senhora falou sobre... Ai, Luan, se você puder escrever, eu fico feliz. Ah, sim, tá bom. Ok. Então, vou deixar aqui aberta, Luan, se você puder escrever e colocar, seria bom. Bom, então, esse é um exercício da cartilha da infância, estão vendo? Era uma cartilha que partia da sílaba para chegar à palavra e ao texto. Bom, o método fonético ou fônico, e depois a gente vai voltar ao método analítico. Bem, as crianças leem as palavras, mas não conseguem entender o que leu. Isso, Viviane. Por quê? Porque o que mais o professor dá importância é a decifração da palavra e não o conteúdo dela, ok? O método fonético ou fônico foi desenvolvido na França e na Alemanha e parte da relação direta entre o fonema. Isso. Acredito que essa situação do analfabeto funcional tem um belo exemplo na escola que eu trabalho. Nós usamos um livro no qual os próprios pais não conseguiram compreender e muitos reclamavam disso, pois os livros eram voltados para a interpretação. Exatamente. Quantas vezes a gente manda comunicados e depois tem que ficar atendendo individualmente cada pai para explicar o comunicado, né? As pessoas não leem, têm preguiça. O que é preguiça de ler? O que é preguiça de ler? É justamente o decifrar sem compreender. Aí dá preguiça mesmo, porque quando você decifra e compreende, dá vontade de ler mais. Você forma o leitor, né? Se você não compreende, você não tem vontade de ler. Então passa batido nos textos, prefere as imagens. Não é isso? Então, o método fonético funciona da seguinte maneira: começa sempre dos sons mais simples para os mais complexos, das vogais para as consoantes. Por fim, formam-se as sílabas e as palavras. Então, você ensina a parte menor, também é um método sintético, porque você ensina a parte menor primeiro, ou seja, o som da letra. É um método sintético. Então, F que faz F, com A, Fá. K,
que é o C, com a K, faca. Isso é sintético, porque partiu da pequena parte para ir para a maior parte. Então, o silábico, a soletração, o fonético desta forma são métodos sintéticos, porque partem da menor unidade para a maior. Como funciona? Há várias maneiras de apresentar os fonemas, partindo da palavra significativa para os alunos ou relacionando uma palavra a uma imagem, a um som. Há exemplos na clássica cartilha nacional no século XIX. Quer dizer, no século XIX já se ensinava foneticamente, mas sinteticamente, partindo da menor parte para a maior parte. As vantagens. Ao aproximar o fonema, o som, do grafema, a letra escrita, o método estabelece relação direta entre a escrita e a fala. Outra característica básica do sistema alfabético, abrindo caminho para a codificação e a decodificação dos textos. Como todo método sintético, na nossa língua, as relações entre letras e sons variam muito. Uma mesma letra pode representar diferentes sons e vice-versa. Isso é o que dificulta qualquer método fonético. Por quê? O X tem som de X, de Z, como exato, exercício, Z, ou X, tóxico. Tem som de Xuxa. Tem vários sons. O S, o C tem som de S, né? Em exercício, esse C de exercício tem som de S. Com o C junto com o I ou com o E tem som de S. Então, isso dificulta para os métodos fonéticos. E como um método dessa forma, o fonético, ensinado do pequeno para o maior, também é um método que privilegia a leitura, a decifração e não o entendimento do significado. Então, vejam, existem vantagens e desvantagens, mas os métodos sintéticos, eu acho que eles têm mais desvantagem na questão da interpretação, da leitura com significado. O método silábico, eu já expliquei para vocês, considera a sílaba a unidade fundamental. Por quê? Se você pensar no som das consoantes, são sons que sozinhos quase não aparecem. As consoantes só aparecem se juntas com as vogais. Porque cada som de consoante realmente muda a sílaba, mas sozinha ela não aparece. Porque faca só aparece quando aparece o A. Só aparece quando aparece K. Quando aparece o A, você vai faca. Mas se você só lê o F e o K, pouca sonoridade tem, né? Então, há aqueles que defendem que a unidade mínima de uma palavra não é a letra ou o som, e sim a sílaba, porque é mais significativa para a criança. Então, o método silábico, ele parte, a menor unidade é a sílaba, e não
a letra ou o fonema. Então, o método enfatiza uma unidade facilmente identificável com o som, já que na fala pronunciamos sílabas e não letras ou sons separados. Assim, não é preciso analisar cada elemento da palavra para decifrá-la. O foco excessivo em uma unidade sonora é o seu risco. Assim como em outros métodos sintéticos, pode tirar o aluno o contato com textos reais, dotados de estrutura e função social, dando lugar a frases sem nexo, como o vovô viu a uva. Então, nos métodos silábicos, como o mais importante era essa junção de sílaba para formar as palavras e as frases, não se dava muita importância ao sentido do texto, ao conteúdo do texto, né? Bom, aí os métodos analíticos, né? Eles têm mais vantagens, eu acho, do que desvantagens. Mas, do ponto de vista do analfabetismo funcional, porque é mais fácil você ensinar a criança a interpretação do texto nos métodos analíticos. Eu vou explicar a vocês por quê. Então, o método sintético parte da menor parte, letra, som, sílaba, para chegar até o texto. Os métodos analíticos, eles vão primeiro do todo para chegar às partes depois. O método natural, por exemplo, ele faz isso. Ele vai primeiro da palavra, da frase, para depois a gente fazer a preguicinha e entender o som de cada letra. Então, não é o método natural não é o método sintético, é o método analítico, fonético. Vamos com calma que a gente vai entendendo isso aos poucos, vai entrando aos poucos, conforme a gente vai estudando esses métodos nas próximas aulas, vocês mesmos vão apresentando, eu vou explicando junto com vocês, conforme a gente vai fazendo isso na prática, vocês vão vendo como funciona, tá? Então, por hoje eu estou dando um panorama geral, mas nós vamos voltar a isso. Então, o método analítico seria o método da palavração. Muitos métodos no século XX eram métodos de palavração. Nós usamos muitos anos cartilhas. Davi, meu amiguinho. Bom, provavelmente vocês estudaram em cartilhas com métodos de palavração também no decorrer do século XX. Né? Então, a unidade linguística, quer dizer, a menor unidade é a palavra, que deve ser reconhecida graficamente. Então, você lança a palavra. Lança a palavra. Davi é uma palavra, por exemplo. Você lança a palavra inteirinha, para depois estudar cada parte da palavra, sem a necessidade de decompô-la. No início, você não tem essa necessidade. Você vai lidando, a criança vai memorizando as palavras, vai lendo as palavras dentro das frases, sem a gente se preocupar logo no início em ir para as partes. Essa parte vai acontecer depois. A proposta é de que se torne um repertório antes de construir frases e pequenos textos. Então, você vai ensinando as palavras
antes de construir as frases e os textos. Apresenta-se um grupo de palavras que os alunos tentam reconhecer, porque, naturalmente, as crianças já conhecem muitas palavras, até pelos rótulos. Crianças pequenas sabem ler Coca-Cola, não é isso? Crianças pequenas sabem ler rótulos de produtos de limpeza que a mãe utiliza, mais ou menos sempre os mesmos. As crianças leem o desenho animado delas favoritos. Já sabe, quando aparece a palavra que indica lá a galinha pintadinha, já sabe que é a galinha pintadinha. Então, desde cedo, as crianças aprendem palavras inteiras, com facilidade. Está mudo? Está mudo? Vocês não estão me ouvindo, não? Está ruim a transmissão? Está normal? Então, Fala, Coutinho. Está normal, tá. Então, as vantagens é o meio termo das práticas sintéticas e analíticas. A palabração é o meio termo entre o sintético e o analítico, né? Pois permite trabalhar em unidades menores sem dissociá-las do significado. Então, os métodos analíticos, eles dão mais importância à criança aprender junto o significado daquilo que ela está lendo, né? Por isso não dissocia, por isso não quebra a palavra, que é para ela não deixar o significado como irrelevante, né? Qual é o risco? Se focar só no reconhecimento gráfico das palavras, pode prejudicar a análise das sílabas, das letras e dos fonemas. Então, a desvantagem de você ensinar num método a palavra só inteira é que, sem decompor a palavra, como é que a criança vai ler outras palavras novas? Então, muitas crianças que tentaram se alfabetizar com o método da palabração memorizavam as cartilhas ou memorizavam as palavras que os professores lançavam dentro das cartilhas, né? Decoravam a cartilha inteira, mas não liam novas palavras, porque não fazia essa transposição da palavra inteira para outras palavras, porque não reconheciam o som, a sílaba. Compreendem? Então, os métodos, eles davam mais importância a algumas coisas e tiravam a importância de outras. Ficavam mais as professoras preocupadas com uma coisa, por exemplo, a Aurélia, no método dela lá, ficava mais preocupada da criança aparentemente ler do que entender o que ela lê. Mas não deixa de ser no método da palabração isso acontecer também. Entende? A professora fica mais preocupada com a criança decorar as palavras, mas não ler novas palavras, ler aquelas só que ela já conhece. Bom, aqui a gente tem uma cartilha, como eu falei, Davi, meu amiguinho, né? O método da palabração. Então, violão, Adão, quer dizer,
saía de uma palavra para outras parecidas, né? Então, avião, vão, dedão, de forma que a criança compreendesse a palavra e a formação da palavra e o significado dela. A Davi, meu amiguinho, ainda tinha uma preocupação aqui com o significado, alguns outros métodos não tinham. Era um método da palavração que também ia para a sílaba, também ensinava a sílaba, também se preocupava com a sílaba, mas era a palavração. Sentenciação também tem métodos que partem da sentenciação. A proposta é partir de uma unidade de significado mais completo, que é a frase. O estudante deve reconhecer e compreender o sentido de uma sentença inteira para só depois analisar as suas partes menores, as palavras e as sílabas. A pedagoga argentina Cecília Braslavski ensina que é possível partir da oralidade das crianças, a partir da qual se extraem orações simples, escritas em faixas expostas na sala de aula. As frases podem depois ser consultadas permanentemente. A vantagem é um exemplo do método da palabração. A sentenciação permite, desde o início da alfabetização, utilizar estratégias de leitura inteligente, quer dizer, com significado. O ensino por sentenciação pode acarretar problemas semelhantes aos encontrados na palabração, como a dificuldade de decodificar textos novos por falta de uma análise mais detida das unidades que compõem a base do sistema de escrita. Então, fica muito preocupado em ensinar a sentença inteira, mas depois, para a criança ler outras coisas, também ela tem dificuldade. Ela entende o significado daquilo que ele leu, mas ela não lê novas coisas. Esse é o método da sentenciação. Olha o passo a passo aqui que eu falei. Apresenta as frases. É bem a professora insegura, né? Precisa do passo a passo para se sentir seguro, né? Com uma receita aqui bem enxutinha de como fazer. O método global parte-se de um texto trabalhado por certo tempo, no qual o aluno memoriza e entende o sentido geral do que é lido. Então, a professora apresenta o texto, lê para ele aquele texto. Só depois de analisar as sentenças é que se identificam as palavras. Bom, a professora traz o texto e, dali, depois que as crianças leem aquele texto, são retiradas algumas palavras-chave para se estudar as palavras separadas. No Brasil, o método é associado aos contos, né? Método global de contos, da Lúcia Casasanta. Isso começou a aparecer no Brasil também nas primeiras décadas do século XX, nos anos 30. As 5 fases vão da compreensão geral da história à análise comparativa da composição silábica das palavras. As vantagens. Com práticas semelhantes às adotadas pela moderna alfabetização de linha construtivista, o método mantém o foco no sentido dos textos e proporciona, desde o início da aprendizagem, o contato com o texto. Então, para a criança, dá mais importância ao entendimento daquilo que ela está lendo.
O trabalho sistemático, os riscos, né? O trabalho sistemático com as unidades menores, que são as partes da estrutura básica da língua escrita, pode ficar enfraquecido, né? Aí você não vai para as unidades menores. Vocês estão entendendo? Quando a gente dá muita importância às unidades menores, a gente deixa de dar importância à análise do texto, ao significado. Quando a gente dá muita importância à análise do texto, ao significado, dando o global primeiro, a gente deixa de trabalhar as unidades menores. E aí a gente também dificulta a criança de aprender palavras novas. Então, nem os métodos sintéticos, nem os métodos analíticos, se eles dão muita importância a cada uma das coisas separadamente, eles dão conta de uma boa alfabetização. Compreendem? Por quê? Porque, exatamente, Ana Paula, exatamente, é onde a gente quer chegar. Esse é o método global de contos, começa com uma historieta, né? Aqui tem os passos. Isso, a gente vai ver isso, vocês vão trazendo um trabalho de vocês, e a gente vai discutir cada um desses métodos aí como exemplo dessa forma de ensinar, ok? Com método. Então, o que seria um método sem risco? Quer dizer, um método que não teria nada, não deixaria nada a desejar. Um método sem risco. O que seria isso? O que vocês acham que seria um método bom, que não deixaria nada a desejar? Eu termino a apresentação com essa pergunta. Dentro daquilo que a gente falou, do pequeno para o maior ou do maior para o pequeno. Um pouco de cada, Ana Paula. Exatamente. Ou nenhum método. Né? Ou nenhum método. Ou seja, qual é respondendo assim, a essa pergunta com uma experiência, né, prática. Tudo junto, muito mais, um pouco de cada, tudo junto, muito mais, isso mesmo. Então, hoje, você lendo a BNCC, você tendo acesso a todo o conhecimento que se acumulou, principalmente no século XX, sobre a alfabetização, e agora da neurociência, que deu assim, uma boa visão para a gente realmente dos processos de aprendizagem, como eles ocorrem no cérebro, inclusive, juntando tudo que a gente aprendeu da psicologia, da neurociência, da psicopedagogia, das dificuldades de aprendizagem e tudo mais, o que a gente chega à conclusão? Que os métodos serviram para aquele momento onde o professor não tinha conhecimento teórico sobre o processo de aprendizagem das crianças. Então, eles se seguravam, é como a cozinheira de primeira viagem que fica pregada ali na receita. Se ela não lê cada passo, ela não sabe nem separar a gema da clara. Né? Não sabe iniciar, não sabe preparar um fundo de panela, como dizia minha mãe. Tem que saber preparar o fundo da panela para poder cozinhar direito. Ali você bota isso, bota a cebola picadinha, bota o alho picadinho, né? A quantidade certa, se bota os temperos assim, né? Ela não sabe iniciar
ela não tiver uma receitinha. Mas nós chegamos no século XXI com tanto conhecimento acumulado, conhecimento acadêmico, conhecimento científico, que se deu através da pesquisa, da observação dos processos das crianças, dos processos mentais que acontecem na sala de aula, das dificuldades enfrentadas por cada um, do que a gente realmente, enfim, a partir da prática da teoria, pôde aprender. É tanto conhecimento que você pode jogar fora essa coisa desse método. Por quê? Porque a gente já é chefe. A gente não é mais cozinheiro, a gente já é chefe. Precisa ser chefe. Largar a receita e criar formas novas de realmente atender. Porque, veja bem, a gente mesmo abriu mão do método de alfabetização. Por quê? Porque a gente abriu mão do método. O método, ele engessava o professor no seguinte sentido: tinha que começar. Daniele, não adianta você falar. A gente não está te... Escreve. Sim, Ana Paula. Cada caso é um caso. Então, quando a gente adota um método, ou seja, no início do ano eu faço isso, depois eu passo a fazer aquilo, parte do pressuposto que todas as crianças estão no mesmo momento. Então, quando a gente estuda o processo de aprendizagem da escrita, a gente sabe que muitas crianças entram na classe de alfabetização no primeiro ano no silábico alfabético, mas muitas ainda estão no silábico. A gente pode ter um aluno especial que ainda está no pré-silábico, ainda está fazendo uma escrita unigráfica no pré-silábico. Então, se nós seguirmos um passo a passo da receita, a gente vai deixar de dar a cada criança, ou a cada grupo de criança, eu acho mais saudável pensar assim, porque realmente, na prática, você oferecer a cada um uma tarefa ou uma atividade diferente é difícil, mas o ideal é, na classe de alfabetização, você realmente reunir grupos. Bom, esse grupo aqui já conseguiu isso, então eu posso trabalhar desta forma com esse grupo. Esse grupo aqui ainda está no processo, então eu vou dedicar esse tipo de atividade para esse grupo. Se você está no método, você pressupõe que todas as crianças estão no mesmo estágio de aprendizagem, e isso não é o que acontece. Na prática, não é isso que a gente vê. Você começa, por exemplo, no método natural, com a nossa experiência. Professor, nos primeiros dias de aula, nas primeiras semanas de aula, ele vai tentar chamar a atenção das crianças para a alfabetização, para a importância, para quererem se alfabetizar. Então, quando a criança vem de uma boa pré-escola, ela já chega no primeiro ano louca para aprender a ler. Não é verdade? Ela está ávida, porque ela sabe o que aquilo representa, ela sabe o que ela vai adquirir quando tiver dado um insight da leitura. Ela mesma vai poder ler os livrinhos que ela queria tanto, aquelas letrinhas. Ela mesma vai entender aquelas letraiadas todas que ela sempre vê nos livros.
nas revistas, nos jornais, enfim, aquilo que ela tem disponível para ler. Ela vai poder ler o WhatsApp. Hoje em dia, ela também tem esse desejo. Ela não vai precisar só da imagem para decifrar as coisas, ela vai poder ler as palavras. Então, ela chega muito ávida, mas nem todas. Nem todas. Às vezes, a gente recebe uma criança ou outra criança sem motivação, sem achar graça nenhuma nessa história de leitura. Então, com essa criança, a gente tem um outro trabalho que precisa ser feito aí, porque sem o desejo não há aprendizagem. O desejo de aprender a ler e escrever é exatamente o desejo de aprender a ler e escrever. É a primeira coisa que precisa ser estimulada numa criança que você quer ver alfabetizada. Então, nem todas as crianças chegam na classe de alfabetização no silábico alfabético, ou seja, ela não percebeu ainda a sílaba, quantas sílabas tem na palavra gaiola, né? Gaiola, ela não percebeu o número de vezes que ela abre e fecha a boca, então ela não está ainda no silábico. Mas ela pode estar no silábico sem estar no silábico alfabético, que é o ideal. O ideal seria ela entrar no primeiro ano já relacionando alguns sons com alguns grafemas dentro dessas. Bom, eu já descobri que gaiola, não sei, gá tem a, iô, tem iô, tem o, tem outro a. Ah, essa letra aqui tem esse som lá. Quer dizer, ela pode não saber ainda que o G tem o som de G para formar o gaiola, mas ela já identifica na palavra gaiola alguns fonemas. Na maioria das vezes, as vogais. Alguma outra consoante que está mais associada ao nome dela, a palavras que ela normalmente tem no dia a dia. Isso se chama silábico alfabético. Aonde a gente quer chegar com as crianças no primeiro ano? Ao alfabético, ou seja, que ela saiba que na palavra gaiola ela tem um G, G, IO, lá. Ela tem essas letras, até ela escrever tudo certinho. Esse é o alfabético. É onde a gente quer chegar com a criança na classe de alfabetização. Mas eu tenho 2 primos, um por nome Maria Júlia e João Miguel, ambos de 6 anos. A Maria Júlia já sabe ler e escrever e gosta muito. Agora, o João Miguel não sabe nem gosta. Sim. Por quê? Nem todas as pessoas têm os mesmos tipos de inteligência, para dizer Gardner. Ou seja, nós temos, segundo esse teórico, diversos tipos de inteligência. Eu não chamaria bem assim, né? Mas isso pode ser uma explicação. Existem algumas capacidades, potencialidades, que cada um de nós tem mais ou menos. Nós somos diferentes nisso. Então, tem pessoas que têm mais facilidade com palavras. Pensam com palavras, raciocinam com palavras, lidam bem com palavras, né? Provavelmente, não é um determinante, aprenderam a falar mais cedo,
se dedicaram a ouvir e a pronunciar melhor as palavras, prestaram atenção mais nas palavras, são pessoas mais voltadas para palavras orais e escritas. Uma tendência. Isso não quer dizer que o João Miguel seja menos inteligente que a Maria Júlia. O João Miguel pode ter mais facilidades com outras áreas, né, de conhecimento, gostar mais de outras coisas, de números, de movimento com o corpo, de música, de desenhos. Ele tem outros interesses, outras capacidades. Normalmente o interesse vem das nossas facilidades. A gente fica mais interessado naquilo que a gente saca melhor. Gosta mais. É alguma coisa que a gente tem realmente mais facilidade. Então, provavelmente, o João Miguel não tem muita facilidade com as palavras, mas ele tem outras facilidades. O que é ludicidade? O que é o lúdico? O lúdico é justamente você lidar com as coisas de uma maneira mais fácil, mais prazerosa, né? Então, para o João Miguel gostar mais de palavras, provavelmente com atividades mais prazerosas, que não sejam obrigá-lo a copiar, ou obrigá-lo a ler aquilo que ele ainda não está com vontade de ler, fazer exercícios motores, caligráficos, de cópia, talvez ele não goste. Mas talvez ele goste de um jogo de memória com letras, né? Um jogo de memória de palavras. Às vezes ele gosta de outras atividades e até gosta de palavras, mas não gosta das atividades que elas estão fazendo, que a professora está dando, né? Por exemplo, eu gostava de copiar, de escrever, gostava de escrever e gostava de copiar também, de memorizar. Tudo que era relacionado à palavra eu gostava. E eu não ficava chateada de ter que copiar textos e tal. Antigamente a gente só tinha uma forma de pesquisa que era na enciclopédia. Então, quando a professora passava um trabalho, a gente ia para a enciclopédia, fazia um resumo, copiava aquilo, né? Normalmente, eu tinha muita facilidade para fazer isso. Até hoje eu tenho calo nesse dedo aqui, tem um calo de tanto escrever quando era criança, porque a gente também não digitava, não tinha isso, né? Então, mas tem crianças que não suportam escrever, não suportam copiar, que não suportam ser colocadas para esse tipo de atividade. Às vezes são crianças mais criativas, que gostam de criar coisas, gostam de experimentar, de mexer, de movimentar com as coisas, e não ficar paradinho ali o tempo todo só copiando, né? Porque, vamos e venhamos, é tedioso muitas vezes para muitas crianças certos tipos de exercício, certo? Isso, de joguinho de palito, de pacolé. Normalmente ele gosta mais da matemática concreta, então, né? Ele gosta de contar palito, de fazer cálculos matemáticos, né? Isso. Então, eu acho que o que fica dessa aula, meu objetivo com essa aula, de dar esse panorama sobre métodos, é
a gente começar a pensar, a estudar esses métodos que vocês estão aí já divididos em grupos para estudarem. Eu gostaria que vocês, ao pesquisarem o método, observassem se ele é sintético, se ele é analítico, se ele é dá importância fonética ou não, a criança conheceu o som da letra, se dá importância conhecer as menores unidades ou somente as maiores, a palavra, ou a sentença, ou o texto. Observassem isso nos métodos que vocês vão aprender. Quando a gente chegar mais nos últimos, né, nos 4 últimos, não são métodos, são já uma maneira mais atualizada de ver a alfabetização, sem método, mas com atividades. Atividades lúdicas, interessantes, prazerosas, que realmente vão dando à criança tanto o conhecimento das menores unidades que compõem as palavras, os textos, as orações, a maiores, que é a análise disso tudo, que é o significado daquilo que está se lendo. Ok? Então, comece, na próxima semana a gente já vai aprender, né? Isso. Na próxima semana já tem um grupo se apresentando, né? No dia 4. Se quiserem a minha orientação, me ponham no grupo para eu poder estar orientando antes de vocês apresentarem na segunda-feira, ok? Podem me mandar o slide que eu coloco aqui na apresentação. Mandar antes fica mais fácil. Eu posso até fazer uma revisão também, para não ter nenhuma palavra com nenhum problema, que é normal, às vezes a gente escreve e precisa de uma revisão, tá? E o trabalho que o professor Hélio passou a dar até hoje, ok? A dar até hoje, Graziele. Vocês não conseguiram terminar? Não. Podem terminar até amanhã, me mandar até amanhã? Ok, eu sei que vocês estão tendo dificuldades e tudo mais, mas veja, assim, Graziele, é um grupo, então não é um trabalho solitário. Cadê as outras pessoas do seu grupo? Uma equipe trabalha assim, quando não pode, o outro cobre. Você vai fazer sozinha? Ah, não, eu recebi um monte em grupos. Não é a análise dos filmes sobre o processo de aquisição da escrita? É em grupo. Então, você está fazendo individualmente, né, Graziele? Então, Graziele, me manda até quarta-feira, tá bom? Mas eu estou salvando para ler e dar uma nota, não sei. Eu vou dar uma nota, mas depois o Hélio, se Deus quiser, assumido, ele vai reavaliar. Eu vou mandar para ele com o meu parecer, e aí a nota ele dá. Melhor eu nem dar nota agora. Eu vou dar o meu parecer. E aí, depois, ele atribui uma nota. Continuo da mesma forma. Vou fazer da mesma maneira. Só peço a vocês o seguinte: mandem o slide, pode mandar no dia mesmo ou antes, se quiserem.
Só não manda na hora, porque pode dar algum problema aqui na hora de passar. Me manda o slide por e-mail, tá? E o trabalho seria bom colocar lá nas tarefas. Eu vou abrir no AVA a tarefa. Professora, Ah, desculpa te interromper. Eu não entendi direito esse slide. O que seria slide? Não estou entendendo. Acho que eu perdi alguma parte da aula. Porque eu não estou entendendo o que seria. me explica, Lívia, aí. O professor, na última aula, sim, Lívia, a apresentação será feita através do slide. Vocês podem também mandar textos, que aí eu socializo com todo mundo os textos para o grupo. Aham. Então, eu não estava na última aula do professor. Espera aí, Tawane. Vocês me fazem um favor. Me mandem, me coloquem num grupo, no grupo de vocês. Depois vocês podem até me tirar, não tem problema. Mas me coloquem para a gente discutir o que é que vai ser apresentado na segunda-feira. E vocês me mandarem também o PowerPoint. Tá certo? Aí vocês tiram a dúvida comigo no grupo menor, antes de ir para a turma. Tá certo? Devem usar slides, devem usar. Não, se vocês tiverem muita dificuldade de construir o slide, mas eu acho muito mais fácil vocês apresentarem com slide do que sem o slide. Né? Isso, um seminário. Como eu apresentei aqui para vocês, vocês vão apresentar para os colegas. Entendeu? Entendeu, Taane? É muito mais fácil apresentar com slide do que só falando. Porque no slide vocês podem mostrar imagens. Como é que vocês vão mostrar imagens se não fizerem um PowerPoint? Me coloquem no grupo. Se vocês ficarem com muita dificuldade de fazer o slide, eu faço o slide para vocês. Vocês me mandam os elementos e eu organizo. Mas o importante é vocês aprenderem. Isso é que é o mais importante. Né? É vocês estudarem e aprenderem. Tá certo? Trabalho escrito e slide. Os tópicos mais importantes. Precisa botar tudo, só os mais importantes. O escrito e slide. Qualquer dúvida que vocês tenham, me tirem num grupo menor. Já sabemos as datas, sim. Eu vou mandar para vocês amanhã o planejamento já com as datas. Isso. Ele mandou, eu vou revisar para ver porque teve um hiato aí, né? Uma aula que não aconteceu na semana passada. Então, eu vou revisar aquelas datas e mando outra vez. Tá? Mas não precisam construir o trabalho sozinhas, me incluam.
Tá bom? Que aí eu oriento vocês, mando material. Tá bom? Então tá, olha, são 9h05. Acho que a gente já. Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei hoje, sobre os métodos? Mesmo que alguma coisa não tenha ficado muito clara, vai ficando mais claro na medida que a gente vai vendo os métodos. Aí vocês vão entendendo essas questões aí de fonética, sintético, analítico, etc, etc. Tá bom? Ok. Então, minhas queridas, acho que só tem mulheres aqui. Uma boa noite para vocês, né? Vejam o material que está lá no AVA. Essa aula também vai para lá. E quem não pôde assistir hoje ainda pode assistir, tá certo? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.